Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa 22ª aula da nossa série de Enem por Questões até o Enem 2020. E hoje a gente vai fazer pela primeira vez uma questão de geometria analítica, mais especificamente equação de reta. Eu escolhi essa questão aqui do Enem PPL 2019, é uma questão que trata bastante sobre equação da reta, mesmo sendo PPL, achei muito recorrente, muito importante de se aprender. Então vamos lá. Uma empresa investindo na segurança contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas duas câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistantes dessas. Então, a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante, ou seja, a uma mesma distância das duas. Além disso, ele apresenta outras duas informações. Um esboço em um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2, conforme a figura. Então, a gente tem a câmera 2 e a câmera 1. E ele dá também 5 relações entre as coordenadas x e y da posição onde a câmera 3 deverá ser instalada. Então, essa relação das coordenadas x e y são equações de reta. O instalador, após analisar as informações e as 5 relações, faz a opção correta dentre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera. A relação escolhida pelo instalador foi... Então, essa é uma questão bem interessante. A gente tem a seguinte situação. A terceira câmera tem que ficar numa mesma distância da câmera 1 para a câmera 2. Então, eles têm que estar numa mesma distância. Uma posição óbvia para a terceira câmera seria aqui, no ponto médio entre essas duas câmeras. Então, tem um segmento que une a câmera 1 e a câmera 2. Nesse ponto médio, você está a uma mesma distância, tanto da câmera 2 quanto da câmera 1. Essa é uma posição óbvia para a câmera 3. Só que, se a gente pegar um ponto aqui, ó, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, se a gente observar bem e supor aqui a distância entre esses pontos e as câmeras 1 e 2, a gente vai ver que, bom, esse segmento aqui tende a ser igual a esse também. E para cá também. Então, esse ponto aqui, ele tende a estar numa mesma distância entre as duas câmeras. Então, esse ponto aqui serviria também. Poderia ser uma posição da câmera 3. Tanto esse, quanto esse, quanto esse, por aí vai. Então, a gente percebe que existe uma reta aqui, existe um conjunto infinito de pontos que satisfaz essa relação, satisfaz a relação de estar a uma mesma distância entre as câmeras 1 e a câmera 2. Então, o que a gente tem que encontrar, na verdade, qual é a equação dessa reta entre as opções que o problema te deu. Olha, ele te deu 5 relações entre coordenadas x e y da posição entre a câmera 3, em que a câmera 3 deve ser instalada. Então, ele te deu 5 equações de reta e, basicamente, está te perguntando, tá, qual dessas equações de reta aqui corresponde a essa reta aqui, ó, essa reta que corta e está a uma mesma distância entre a câmera 1 e a câmera 2. Basicamente, esse é o problema. E aí, como é que a gente vai resolver? Primeiro, vamos dar uma ideia sobre o que é uma equação de reta e quais são seus coeficientes e como é que a gente aprende, como é que a gente interpreta uma equação de reta. Bom, uma equação de uma reta sempre é dada por essa forma genérica aqui, ó. Y é igual a ax mais b.
em que o A corresponde ao coeficiente angular da reta, que, por sinal, define a sua inclinação em relação ao eixo horizontal. Já o B é o coeficiente linear da reta e define a posição dela no gráfico, no plano cartesiano, se ela está mais para a direita ou mais para a esquerda no plano cartesiano. O A, que define a inclinação, é o coeficiente angular, ele é aquele número que acompanha o x. E quando o A é positivo, eu posso ter certeza que a minha reta é crescente. Ou seja, quando o A é positivo, quando eu aumento o x, o y também aumenta. Então, eu tenho uma reta crescente. Quanto maior o x, maior o y. Já quando o A é negativo, eu com certeza tenho uma reta decrescente. E isso significa que quanto maior o x, menor o y. Pelo nosso desenho da nossa reta, desses infinitos pontos aqui que satisfazem a condição de estar a uma mesma distância da câmera 1 e câmera 2, a gente está vendo que ela é uma reta crescente. À medida que o x está aumentando, quanto mais para a direita eu estou indo no gráfico, mais para cima essa reta está indo. Então, de cara, só sabendo isso daqui, essa relação do A, a gente já consegue descartar da nossa resposta ser o R2 ou o R3. Por quê? Porque R2 e R3 têm valores de A aqui igual a menos 3. Se A for menos 3, essa reta é decrescente. E no caso aqui, ele tem que ser uma reta crescente. Então, a gente já descarta R2 e R3, só sabendo da relação de A. Mas como é que a gente consegue, então, diferenciar, né? Descobrir se é o R1, R4 ou o R5? A gente pode fazer o seguinte. Para a gente determinar a equação de uma reta, a gente precisa encontrar o seu coeficiente angular e o linear, o A e o B. Para isso, a gente precisa ou de dois pontos que pertencem a essa reta, ou de um ponto e a inclinação dessa reta. No nosso caso aqui, a gente vai encontrar um ponto e a inclinação dessa reta. Então, vamos lá. Um ponto que a gente consegue descobrir, que a gente sabe que pertence a essa reta, é esse ponto aqui, que é o ponto médio entre a câmera 1 e a câmera 2. E como é que a gente calcula esse ponto médio? As coordenadas desse ponto médio têm que ser uma média das coordenadas dos dois pontos. Então, essa coordenada x dele aqui, ela é uma média das coordenadas x do ponto da câmera 2 e do ponto da câmera 1. Então, o xm, né, a coordenada média ali do nosso ponto médio, ponto M, ele vai ser uma média do 2 com o 3. Como é que a gente tira a média entre dois números? Soma eles e divide por 2. 2 mais 3 dividido por 2 dá 5 meios. Que é a mesma coisa aqui, 2,5. Que faz todo sentido, né? O ponto médio ele tem que estar no meio aqui. Quem que está no meio entre 2 e 3? O 2,5. Já a coordenada y do meu ponto médio, ela é dada pela média das coordenadas y dos pontos da câmera 1 e câmera 2. Quem são essas coordenadas? Para a câmera 1, o y é 1. Para a câmera 2, o y é 4. Então, é 1 mais 4 sobre 2. 1 mais 4 dá 5 sobre 2. Então, também dá 2,5. Também faz sentido. O ym tem que estar no meio aqui entre o 2 e o 3. Então, as coordenadas do meu ponto médio aqui, do meu ponto M, são 2,5 e 2,5.
Ótimo. Eu tenho um ponto dessa reta que é a resposta do meu problema. Só que eu não tenho algum outro ponto dela aqui. Eu sei onde eles estão, mas eu não tenho as coordenadas e não tenho como descobrir. Mas eu tenho um outro dado interessante. Essa reta aqui, que satisfaz o meu problema, ela com certeza é perpendicular a essa reta aqui, ó, que passa pelos pontos 1 e 2, pelo ponto que corresponde às câmeras 1 e 2. Então, essas duas retas aqui formam um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares. E uma coisa interessante que a gente tem que saber sobre retas perpendiculares é que o coeficiente angular, o A, de retas perpendiculares, é sempre o oposto e o inverso uma da outra. Então, o A é o oposto e inverso entre retas perpendiculares. Retas que formam um ângulo de 90 graus entre si. Essa é uma informação importante, é uma relação muito importante. Então, por exemplo, se eu tenho uma reta lá, cujo A vale 2, então o coeficiente angular dele vale 2, é uma reta crescente, a minha reta decrescente, que é perpendicular a essa reta de inclinação 2, tem que ter o valor de A, o valor do coeficiente angular, igual ao oposto, de 2 vai para menos 2, e inverso, de 2 eu inverto a fração, em vez de ser 2 sobre 1, fica 1 sobre menos 2, ou menos meio. Então, esse é o coeficiente angular dessa reta aqui, que é a reta perpendicular a essa reta aqui, que tem coeficiente 2. Se a gente pensar, por exemplo, eu tenho uma reta aqui que o coeficiente é menos 2 terços. A reta perpendicular a ela, que forma um ângulo de 90 graus, vai ter o coeficiente angular de valor positivo, para eu inverter, virar o oposto, e o inverso vai ser 3 meios. Eu troco 3 com 2 de lugar e ela tem que ficar positiva porque é o oposto. Então, eu troco o sinal e inverto a fração para descobrir o coeficiente angular de reta que é perpendicular a alguma outra. E daí? Daí que essa reta aqui, eu sei que a reta que satisfaz o meu problema é perpendicular a essa reta aqui. E eu tenho como descobrir quem é o coeficiente angular dessa reta aqui. Dessa reta que passa pelos pontos câmera 1 e câmera 2. Por quê? Porque eu tenho a coordenada desses pontos. Para eu descobrir o A, a inclinação de uma reta, a partir de 2 pontos, basta eu calcular a razão entre a variação de suas coordenadas y e a variação das suas coordenadas x. Então, o coeficiente angular de uma reta pode ser calculado a partir de 2 pontos, fazendo essa razão, variação de y sobre variação de x. No nosso problema aqui, o que a gente vai encontrar? Da reta que passa pela câmera 1 e câmera 2, qual é o coeficiente angular dela? É ΔY sobre ΔX. Quem são as coordenadas y dos pontos 1 e 2? Então, as coordenadas y são 4 e 1. Então, variação de 4 e 1 é 4 menos 1. Sobre as coordenadas x são 2 e 3. Como eu comecei pegando a coordenada y da câmera 2, a coordenada x eu tenho que pegar primeiro da câmera 2 também. Então, eu tenho 2 menos 3. 4 menos 1 dá 3. E 2 menos 3 é menos 1. Isso daqui dá, então, menos 3. Então, esse é o coeficiente angular
dessa reta aqui, ó, que passa pelos pontos câmera 1 e câmera 2. Logo, o coeficiente angular da minha reta, que é perpendicular a ela, tem que ser igual ao oposto e inverso dela. Para a gente fazer isso, a gente tem que inverter o sinal e inverter a fração. O menos 3 vai ficar 1/3. Troquei o sinal de negativo para positivo e a fração de 3 para 1/3. Então, da minha equação de reta, o que eu sei? Eu sei com certeza que o A dela é 1/3. Então, eu posso já supor o seguinte, que o y tem que ser igual a A, que é 1/3, de x mais b. Mas eu ainda não tenho o valor de b, né? Como é que eu faço para descobrir o valor de b? Ora, eu sei que essa reta, com certeza, passa pelo ponto M, que tem coordenadas 2,5 e 2,5. Se ela passa por esse ponto, eu posso fazer o seguinte, eu posso substituir a coordenada x desse ponto 2,5 por x aqui, a coordenada y por 2,5 também, e como esse ponto pertence a essa reta, essa igualdade é verdadeira. Então, eu vou agora substituir o ponto 2,5 e 2,5, que é 5 meios e 5 meios, nas coordenadas correspondentes. Então, vou trocar o x por 5 meios e o y por 5 meios. Fazendo isso, a gente vai ficar com 5 meios, que é o y, é igual a 1/3 vezes 5 meios mais b. Aí eu tenho uma equação só de b. Com isso, eu consigo encontrar o b. Fazendo a multiplicação dessa fração aqui, é só fazer o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, eu fico com 5 meios é igual a 5 vezes 1, 5, 3 vezes 2, 6, mais b. Para eu descobrir o b, basta eu jogar essa fração que está somando para o lado de cá, subtraindo. Então, b vai ser 5 meios menos 5 sextos. Para eu resolver uma subtração de fração com um denominador diferente, eu tenho que fazer um MMC, encontrar o menor múltiplo comum entre 2 e 6. Como 6 é múltiplo de 2, é o próprio 6. Então, o b vai ser 6. Agora eu tenho que transformar os 5 meios para uma fração de denominador 6. Como que eu faço isso? Pega o 6, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 5, 15. Então, eu fico com 15. E os 5 sextos é 5 sextos mesmo. Então, meu b fica igual a 10 sextos. Ou, se a gente simplificar, por 2, dividir por 2 em cima e embaixo, eu fico com 5/3. Então, se eu sei que o a da minha função, então se eu sei que o a da minha função, da minha equação de reta é 1/3 e o b é 5/3, se a gente olhar aqui, somente o R4 satisfaz essa condição. Ó. O coeficiente angular, que é o a, 1/3, o coeficiente linear, que é o b, 5/3. Então, a reta que satisfaz essa condição, né, que contém todos os pontos que estão numa mesma distância da câmera 1 e da câmera 2, é a reta R4. Tranquilo? Então, essa é uma questão relativamente complicada, uma questão difícil de geometria analítica que você precisa conhecer bem a equação da reta e todas essas relações dos coeficientes, do sinal do A, quanto maior o A, maior a inclinação, e dessa relação, né, como calcular o A a partir de 2 pontos, e da relação entre retas perpendiculares que têm o coeficiente angular oposto e inverso, uma em relação à outra.
Tranquilo? Então, essa foi uma aula um pouco mais demorada, mas que valeu a pena para falar de bastante coisa aqui importante que você deve saber para o Enem. Então, o Enem não costuma aprofundar muito em geometria analítica. Basicamente, o que ele cobra é a equação da reta mesmo, inclinação. Só que é bom conhecer, né? Não é um assunto tão fácil assim. Então, basicamente é isso que a gente tem que saber. Tudo que você precisa saber sobre a equação da reta está nesse problema. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Amanhã tem mais e até a próxima. Tchau!